Boa noite, pessoal. Mais um dia, dando prosseguimento à técnica sumarizada. Temos o primeiro aspecto da técnica sumarizada. Basicamente, nós vamos nos ater aos 5 principais aspectos da técnica sumarizada, e o primeiro, na semana passada, a gente focou na construção mental, né? E toda a apreensão do conteúdo, ela se dá a partir da apreensão mental, aquela visualização que se faz de uma obra, de um artigo, de um livro, de alguma coisa que você vai ler, que você vai estudar para aprender. E hoje nós vamos dar prosseguimento e vamos para uma parte muito importante, que é o segundo aspecto da técnica sumarização, o todo pelas partes, ou o todo pelos nomes, né? Pois é, gente, vocês fizeram a prática daquilo que a gente treinou na semana passada. Nós vamos ver, na aula de hoje, o segundo aspecto da técnica sumarizada. Se o primeiro aspecto era a construção mental, o segundo aspecto é o todo pelas partes, o todo pelos nomes. Que nomes são esses? E aí eu apresento para vocês aqui, isso aqui é um livro de filosofia, não sei qual é a literatura que você está aí, a técnica ela serve para qualquer tipo de literatura, tá? Então, se você pega um livro desse, História da Filosofia, aqui tem mais ou menos quase 500 páginas. Então, imagine, eu vou fazer uma prova com um livro desse daqui a um mês. E aí você tem, por exemplo, vai fazer um concurso público e você vai ter uma prova que você vai fazer daqui, sei lá, 2 meses, a 2 meses e meio, seja o tempo que for. Preciso ler, tipo, um livro desse. Como eu vou fazer? Talvez venha logo um desespero no sentido normal, de querer ler o livro gradativamente. São muitas páginas, é muito conteúdo. Como eu vou fazer para ler um livro desse, por exemplo, em um mês? Então, o primeiro passo é você fracionar o conhecimento desse livro. E como você fraciona o conhecimento desse livro? A partir da técnica sumarizada. A gente viu que o primeiro passo é fazer a construção mental. A gente vai para o sumário ou para o índice. Então, aqui eu tenho o sumário do livro. Então, aqui você vai ver que esse sumário ele vai apresentar o livro em algumas partes, parte 1, parte 2, parte 3. Esse livro aqui é composto de 4 partes. Então, a primeira construção que eu faço é como o livro está dividido. Se você vai estudar um artigo, uma LDB da vida, a Lei 9.394, se você vai ler um romance, se você vai ler a Bíblia, você vai para aquela parte que você vai ler, aquela parte que lhe interessa, e você vai memorizar essa construção do livro, a construção do conteúdo que você vai estar estudando. No caso, esse livro aqui, ele é dividido em 4 partes. Então, eu já construo na minha mente divisão do livro em 4 partes. Seja quantas forem as suas páginas, o livro está dividido em 4 partes. Então, eu primeiro faço essa construção mental, que é muito importante porque eu me situo acerca de como o livro foi organizado. E essa organização ela é importante para servir como gatilho para lembrar uma palavra, para lembrar uma frase, para lembrar um conteúdo dentro do livro. Isso são gatilhos que vão acionando o seu cérebro, acionando a sua memória. Aquilo que você leu, aquilo que você estudou, começa pela construção mental do livro. Depois da construção mental, há um outro procedimento que precisamos fazer, que é a memorização do nome. Por quê? Porque o todo do livro vai estar fracionado pelos nomes. O livro é uma sequência gradativa de eventos, e esses eventos têm nomes. Esses nomes que são os títulos, que são os subtítulos, que são as partes, os capítulos. Os livros, eles estão divididos de diversas formas. Esse livro aqui, ele está dividido em partes, mas em cada parte ela tem um nome. Por exemplo, a parte 1 aqui diz das origens à Idade Média. Então, esse nome ele vai dizer do que vai tratar essa parte 1.
Então, se eu já memorizei que o livro tem 4 partes e que a parte 1 é das origens à Idade Média, eu já tenho mais uma informação adicional pelo livro. E aí o livro vai seguindo e ele vai ter a sua parte 2, Renascimento e Filosofia Moderna. Percebam, com poucas palavras, eu já estou reorganizando o livro na minha mente. Por quê? Porque o livro ele começou bagunçado na minha mente. Ele veio só apenas com seu título, História da Filosofia. E aí eu sei que o livro ele tem quase 500 páginas, ainda está bagunçado. Mas aí quando eu abro e vou para o esquema sumarizado, faço primeiro a construção visual do livro, sei que ele é dividido em 4 partes, eu já vou para uma segunda informação, que é o nome dessas partes, porque o todo vai estar representado por essas partes. E aí eu já tenho uma segunda informação. Qual é a primeira parte? Eu memorizei, é das origens à Idade Média. Qual é a segunda parte? Também memorizei, do Renascimento e da Filosofia Moderna. Então eu já sei que 2 partes do livro vão falar de 2 momentos diferentes de que trata esse livro. E aí quando eu vou para a terceira parte, ao liberalismo econômico. Então eu já vou construindo como esse livro está sendo organizado, os temas, os assuntos que cada título vai tratar. Eu já sei que o livro é História da Filosofia, que ele está dividido em 4 partes e que a última parte vai tratar sobre o pensamento contemporâneo. Então, quando eu memorizo essas partes, quando eu memorizo esses nomes, eu já tenho 2 informações importantes sobre o livro. O todo já vai sendo desenhado pelas partes. Que partes são essas? Os títulos, os capítulos, os subtítulos dos textos. Por isso que é importante, primeiro, a gente memorizar esses títulos, primeiro memorizar esses capítulos. Se alguém chegar para mim daqui a 2 horas, 3 horas, e me perguntar de que trata esse livro, História da Filosofia, trata de toda a filosofia ao longo da história. A parte 1 vem tratar das origens até a Idade Média. A parte 2 vai falar do Renascimento e da modernidade. A parte 3 vai falar sobre o liberalismo econômico, o iluminismo. A parte 4 vai falar sobre o pensamento contemporâneo. Olha só, você pega um livro desse e em menos de 5 minutos você já tem uma informação sobre a estrutura do livro. Gente, isso é de fundamental importância para fracionar o conhecimento do livro de uma forma bem sucinta e bem rápida. Você fazer esse treino aí em casa. Você vai pegar a sua literatura, você vai pegar o seu livro, ou sua Bíblia, ou seu artigo, ou sua lei, seja qual for o seu assunto. Memoriza o nome deles, para você já fazer a construção mental do todo a partir dos nomes, de forma resumida. Não precisa memorizar frases complexas, frases prolongadas, extensas, não. Basta o nome dos capítulos, o nome das partes, o nome dos subtítulos daquele conteúdo que você vai ver. E eu queria ver o feedback de vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. A gente se encontra na próxima e até lá. Fiquem com Deus.